aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou gravando de novo a introdução desse vídeo, não sei o que foi que aconteceu, mas ele sumiu. Então vim aqui dar um oizinho pra vocês e explicar que nesse vídeo a gente vai falar sobre as mudanças que tiveram para as 5 competências da redação do Enem. Então ó, já deixa o like, deixa nos comentários o que você quer saber nos próximos vídeos. Então bora lá pra aula. Então vamos lá começar, não fica nervoso, não fica preocupado, que ainda dá tempo de você entender essas mudanças que tiveram aqui na tua correção e tirar de letra no dia da prova do Enem. Primeiro passo, você tem que saber que existem 5 competências que vão avaliar a tua redação. Cada uma vai lá de 0 até 200 pontos para você fechar com aquela nota 1000 bonitona que arrasa e ajuda muito a você passar na tua prova. Outra coisa, quais são essas competências? Botei aqui tudo bonitinho para vocês para não ficar nada confuso. Competência 1 vai avaliar a tua gramática, tudo desse universo gramatical está dentro da competência 1. Competência número 2 vai avaliar se você compreendeu o tema da redação, não fugiu dele, não se distanciou e foi falando de outras coisas nada a ver. E além disso, analisa também os teus repertórios, ou seja, se você traz informações legais que encaixam no tema e na tua argumentação. Seja filme, série, anime, dorama, novelas, notícias, não importa o que você vai escolher. O mais importante é que esteja relacionado à temática, que pegue ali bem os teus argumentos contextualizando eles, certo? Fora isso, a competência 3 analisa principalmente a tua argumentação, tá? E também a estrutura do teu texto, se você sabe fazer aquele passo a passo certinho de encaixe na tua redação. Competência 4, a coesão e a coerência, ou seja, como tu costura as tuas frases, se faz sentido, se flui, eu leio, eu vou entendendo, tranquila a tua ideia. Competência 5, a gente analisa a sua proposta de intervenção. Conclusão, se você soube propor algo para minimizar os problemas que teve lá no teu desenvolvimento 1 e no 2. Basicamente, permanece as 5 competências e essas são as funções de cada uma, caso você ainda não saiba. Bora começar agora a ver o que vai ter em cada uma, como é que vai ser avaliado em 2023 e suas mudanças. Bora lá. Como é que vai ficar a competência 1 em 2023? Você tem aqui as falhas gramaticais, estão todas aqui dentro desse grupo. E você tem apenas uma vez para ter algum tipo de R1 desse. Uma, gente, acabou só. Fez 2, já não tira mais 200, tá? Então, apenas uma falha que seja truncamento. O que é truncamento? Às vezes é quando você vai lá, põe o ponto final na frase e continua explicando. Ah, botei o ponto e tô dizendo, pois isso, pois é explicativo. Então, pra que tu tá botando um ponto final e tá continuando a explicação, tá? Truncamento, uma única vez. Justaposição, juntar frases que, na verdade, precisam ser separadas por ponto final. Então, aqui também tenha muito cuidado com o ponto. Excesso de palavras, é preciso que o governo faça isso. Então, sem querer, você fez esse excesso da palavra governo. Não é porque tu não sabe gramática, é porque fez sem querer, às vezes uma desatenção. Mas eles só permitem uma falha dessa. Excesso de palavras, duplicação, tá? Bem sinônimo. Ausência de palavras, sem querer, fui passar o meu rascunho para a folha definitiva e esqueci de transcrever uma frase, uma palavra, e isso prejudica na leitura, o corretor ficou perdido no que você queria dizer. Então, atenção nisso, tá? Ausência, regência, concordância, pontuação, os assuntos normais que estão dentro de gramática, tá? Paralelismo sintático, emprego de pronomes, todos esses assuntos aqui, você só tem esse limite, uma vez. É o que vai ser visto a partir de agora, 2023. Já na questão dos desvios é diferente. Você tem 2 formas de desvios aqui. Vamos olhar. Existem os desvios de convenções de escrita e os de escolha de registro. No de convenções de escrita, você tem aqui ó, acentuação, crase, ortografia, hífen, maiúsculas, minúsculas, separação de sílaba e translineação, que é quando você precisa dividir. Chegou lá no finzinho da folha e precisa dividir a palavra. Isso é translineação. Tá dentro dos desvios. Desvios você pode cometer até 2 vezes, tá? Limite. E aqui na questão da escolha de registro é termos informais. Por exemplo, a expressão tipo assim, que a gente conversa com um colega e você sem querer joga dentro da redação. Não pode, o Enem não admite isso. Então tem esse cuidado redobrado aqui na tua escrita. E o outro é a escolha lexical imprecisa. Às vezes sem querer você escreve a palavra trocando uma letrinha e isso causa um sentido contrário na palavra e gera essa imprecisão na leitura da tua escrita. Então tenha atenção também nessas etapas.
Fora isso, vamos aqui para a competência número 2, que vai analisar se você não fugiu do tema, que você interpretou ele direitinho e também o uso dos teus repertórios. Aqui agora é obrigatório, eu sempre ensinei isso para os meus alunos, mas a partir de agora é realmente assim, tem que fazer, não é esse negócio de deixar o texto legal, harmônico, não, é obrigatório. Recapitule a tua tese lá na tua conclusão, ou seja, sabe aquele momento da introdução que a gente mostra o tema e diz os argumentos, quem são os culpados, quem são as causas daquele problema do tema do Enem acontecer? Então, essa fase você recapitula lá na conclusão para fazer uma boa progressão de texto, mostrar que tem uma boa sequência das ideias na redação, tá? Fora isso, os 3 repertórios agora precisam estar super bonitinho e organizado. Antigamente, até ano passado, por exemplo, você, se tivesse um repertório bem organizado, pertinente, que faça sentido, todo estruturado, você conseguia estar avaliado dentro daquela casa dos 200 pontos. Hoje em dia, não mais. Os 3, Introdução, Desenvolvimento 1 e 2, precisam estar totalmente relacionados à temática, à tua argumentação, fazendo sentido, sendo produtivos, utilizados na tua argumentação. Então, tenha cuidado com a escolha de cada um. E outra coisa, esse ano não tem esse negócio de inventar repertório, não. Eu sei que a gente fica naquela de, o corretor não vai nem ler, o corretor corrige várias redações por dia, ele não vai nem ficar atento. Mas esse ano foi puxado uma atenção a mais para esse aspecto. Então, vai que ele conhece. Então, não invente, faça a redação direitinha, sem fazer invenções aqui na hora da tua prova, tá? Competência número 3, aqui eu botei o nome tema repertório sem querer, mas ela vai analisar a sua argumentação e a estrutura textual. Nessa competência 3, a gente tem algumas alterações que é bom você prestar atenção aqui. Primeira coisa, você só pode usar um argumento que esteja no texto motivador. Imagina que tu lê o texto número 1, aí tem lá falando sobre a negligência governamental. Você pode usar, mas e se no texto motivador 2 tiver lá silenciamento da mídia? Aí já não dá certo. Aí você vai ter que trocar, botar uma base educacional lacunar, botar uma desigualdade social, algum argumento que faça sentido para o seu tema, que não seja o que está lá na proposta. Porque quando você faz cópias do argumento, a tua nota vai descer drasticamente esse ano, no máximo ali até 80 pontos. E mesmo que você não copie, mas que você transcreva, bote com outras palavras, 120 no máximo. Isso é péssimo nas notas de competência porque desce muito a nossa nota. Então, sabendo disso, tenha cuidado em olhar os textos motivadores com bastante atenção e não fazer a cópia dos argumentos que ele oferece na interpretação. Vá além, vá com outros argumentos que você estudou durante esse ano e pode levar para a tua prova. Isso vai te ajudar muito, tá? Porque até ano passado, por exemplo, a exigência era mais com os repertórios. O que tem no texto motivador, você vai além. Isso para esse ano ainda cabe, mas agora eles também vão prestar atenção nos argumentos que você tira do texto motivador. Então, atenção redobrada aqui. Outro ponto interessante é que dentro da tua argumentação, quando você está justificando e exemplificando o porquê daquilo ser uma problemática, do teu argumento ser um problema, você já vai caminhando ali para uma direção que faz a gente perceber que aquilo realmente é um problema, que é sério, que acontece aqui no Brasil, precisa ser discutido e, portanto, quando a gente chegar na conclusão, a gente tem uma solução para isso. Esse ano eles estão chamando isso de direção propositiva. É esse caminho que faz o corretor entender que aquilo realmente é um problema e que já no parágrafo seguinte teremos essa solução. Então, essas são as modificações para a competência 3. Já na competência 4 não teve modificações, tá tranquilo. Inclusive eu acho até que esse ano eles estão mais light, aceitando mais conectivos como operador argumentativo, mas mantenha o padrão na sua redação. Evite repetições, tenha sempre um bom leque ali de conectivos para ir costurando as tuas frases e deixar elas bem fluidas na leitura. Já a competência 5, né, sempre deixa a gente bem surpresa com as alterações que tem nela. Mas dá uma olhada. Agora, esse ano, você obrigatoriamente tem que trazer a tese quando vai fazer sua conclusão. Não esqueça disso, é obrigatório. E fora isso, o mais importante, quando o corretor pegar a tua redação e for corrigir, ele tem uma ordem para analisar os elementos. Não é mais assim jogado. Cadê o agente? Ação, modo, meio, finalidade do elemento. Não é assim. Ele tem uma sequência. E a sequência começa agora pela ação. Ele tem que caçar primeiro ela, tá? Então já fique atento em não esquecer de forma alguma dessa ação. Precisa começar por ela também.
Depois a gente vai nos outros elementos na tua proposta para ver se você botou, por exemplo, agente, modo, finalidade, detalhamento. E sobre o detalhamento, fora essa questão da ordem aqui que agora a gente vai procurar para corrigir o teu parágrafo, tem a questão desse detalhamento que ficou mais subjetivo. Eles não definiram tão bem como é que vai ser feita essa análise, o que para ele é detalhado. Isso ficou bem assim a critério do corretor verificar se está detalhado ou não. Mas a minha sugestão é, detalhe o máximo possível. Sobrou espaço, detalha 2 elementos no lugar de, por exemplo, só um. Ah, vou detalhar só meu agente, só minha ação. Não, meu filho, detalhe 2 aí, detalhe 3, detalhe 4. Se der, detalhe todos possíveis na tua proposta. Sobrou espaço, faça. Eu detalharia 2 para não correr nenhum risco, tá? Sobrou, aí você acrescenta. Mas pelo menos já vai com essa confiança aqui a mais na tua redação, certo? Então, essas foram as modificações que a gente tem para esse ano. Tenha muita atenção, principalmente na tua conclusão, para não errar, para não esquecer um detalhezinho importante, como trazer a tese, né, de novo, e que o corretor vai começar analisando esse ano pela ação que você escreveu.